Vamos lá, meus amiguinhos, pois o Internacional encerrou a sua participação na fase classificatória do Campeonato Gaúcho, goleando o Esportivo por 4-1 no estádio Beira-Rio. Eu comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes e o Inter tomou um susto nos primeiros 15 minutos, né? O time que foi colocado poupando alguns jogadores que estavam pendurados, ou suspensos, enfim. E o Inter abdicou de alguns jogadores, mas no grosso, o Mano, né, através do Sidney Lobo, já que o Mano estava suspenso, colocou um time quase que titular. Né? O Mário Fernandes na vaga do Bustos, que estava pendurado. O meio-campo, o Matheus Dias recebeu uma oportunidade. Na frente, Luiz Adriano, né, começou uma partida, estreando no Beira-Rio após o seu retorno. Mas o Internacional não conseguiu, de cara, produzir um bom futebol e assustou um pouquinho, tá? O time entrou meio desligado, meio lento, estava quente, é verdade, no Beira-Rio. O Esportivo, que estava apenas carimbando a sua passagem para o acesso, né, porque estaria sido rebaixado, assustou, fez um gol, teve outras oportunidades e, sabe, tipo, o Inter será que vai estressar os cerca de 15 mil torcedores que foram no Beira-Rio depois de perder um Grenal? Eu fiquei preocupado. Mas depois, né, naturalmente, o Internacional foi tomando conta do jogo, o Esportivo com as suas limitações. O Wanderson foi a válvula de escape, um jogador que no brilho pessoal, no 1 contra 1, levou sempre vantagem diante do seu adversário, e foi assim que o Inter foi construindo oportunidades e naturalmente conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, né? Teve outras chances, e aí tranquilizou todo mundo no estádio de Beira-Rio. Ainda assim, quero pontuar que o Mário Fernandes, na minha opinião, um jogador que ainda não comprovou o investimento que o Inter fez nele, fez uma péssima atuação e infelizmente até machucou no segundo tempo e me parece que é uma lesão muscular. Visivelmente fora de forma e fora de ritmo. Tá? Não é o jogador que a gente sabe que ele pode ser e até agora no Internacional não disse o que veio. Pelo menos essa é a minha opinião. E hoje ele foi muito mal, muito mal. O Vitão, que estava assim, era por lesão, jogador que não sabia se ia jogar ou não, também não repete nessa temporada o seu grande desempenho do ano passado. Tá? E de resto, o Internacional teve um Depena também muito. No Grenal já foi ausente, também foi bem tímido. Mas o Inter teve boas peças, como o Maurício, Alan Patrick, especialmente o Wanderson, né? E o Luiz Adriano, que fez o seu gol, participou das jogadas e, ok, né? Fez uma atuação legal. O Inter não precisou de muito esforço, o ritmo foi de treino durante todo o tempo, né? Foi lento, porque além do calor, o jogo também motivava muito pouco e o Esportivo era muito frágil, muito frágil. Né? O que será que fica para o Mano Menezes, né? Já que o Internacional vai pegar o Caxias? E essa é uma novidade, porque antes da rodada iniciar, se tinha como quase certo o Grêmio pegar o Caxias e o Inter e o Ipiranga. Né? E, na verdade, o Ipiranga não conseguiu vencer o Grêmio e o Caxias venceu a Avenida fora de casa. Sendo assim, né, o Caxias será o adversário do Inter e o Ipiranga o adversário do Grêmio. E eu queria pontuar isso aí porque eu acho que o destino ajudou um pouquinho o Inter. Observem o que eu vou falar, porque pode parecer um paradoxo, mas, na minha opinião, tem tudo a ver. O Inter não ganhou do Caxias do Beira-Rio. Aliás, quase perdeu, porque foi empatado no finalzinho do jogo. E fez 3 o Ipiranga. Só que, em termos de jogo jogado, desempenho, contra o Caxias, o Inter fez, no seu primeiro tempo, talvez o seu melhor desempenho na temporada. Vocês lembram? O desempenho do Inter contra o Caxias no primeiro tempo fez só 1-0, mas poderia ter matado o jogo, goleado, tal avalanche de oportunidades que teve. No segundo tempo, naquele jogo, deu mandrake, o Caxias virou e o Inter quase perdeu o jogo. Mas ficou aquele primeiro tempo como uma referência. Esse é o Inter que nós vimos no Brasileiro. O Inter nunca conseguiu repetir nessa temporada ainda aquele desempenho. E contra o Ipiranga, o Inter fez 3, mas o Ipiranga teve muitas facilidades em termos de desempenho no estádio de Beira-Rio. Jogou fácil.
Claro, acabou perdendo o jogo por algumas circunstâncias, mas eu acho que o tipo de jogo do Inter se adapta melhor ao confronto contra o Caxias. Então, me pareceu que o Inter deu sorte aí nessa troca de adversário. E aí é óbvio, né? Você vai perguntar, mas isso quer dizer o quê? Sim, porque agora tem o Luiz Adriano para jogar. Será que volta o Pedro Henrique? Fica o Luiz Adriano? Né? O Bustos claramente é titular, bom, embora com a lesão do Mário Fernandes, né? O Matheus Dias jogou no início meio confuso, errou alguns passes, depois melhorou um pouquinho. Ainda acho, né, na minha opinião, que o Inter é o Inter que tem que ser aquele que é treinado, que o Mano não quis colocar no Grenal, que é Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson, e aí eu acho que lá em Caxias ele ainda vai jogar com o Pedro Henrique, pelo cenário que se apresenta para esse jogo no Centenário. É uma opinião apenas, e eu acho que é o que fica também desse jogo que nós observamos hoje no estádio Beira-Rio. Porque de resto, né, o Inter treinou, né, um jogo em ritmo de câmera lenta, né, contra um esportivo que infelizmente só carimbou o seu rebaixamento dentro do gauchão. Né? Wanderson, boa partida do Wanderson, né? E ele é titular do Mano Menezes, viu? Ele é titular. E o Luiz Adriano vai brigar a posição com o Pedro Henrique. O Maurício cresceu no segundo tempo, é um jogador que, ao meu ver, tem que ser titular. E deem uma atenção ao Depena aí, que não é o primeiro jogo que ele não tem um nível de desempenho que a gente está acostumado. Tem que dar uma erguida aí no Depena, porque o Inter precisa dele jogando muito para essa fase final do Campeonato Gaúcho. E aí, meus amigos, torcedores colorados, o que acharam do jogo, da goleada e do rendimento do Inter? Hã? Tamo junto!